A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica do seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero também agradecer por suas orações, por sua audiência e pelas mensagens que temos recebido diariamente, tanto aquelas de elogios, mas agradeço também as críticas, as opiniões, as sugestões. E se você tem alguma dúvida, se você deseja enviar uma mensagem para nós, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, e você sabe disso. Estamos estudando os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, sempre interpretando o texto dentro do seu contexto, levando em conta o público-alvo original, a quem aquela mensagem foi dirigida, como os receptores da mensagem, como eles receberam a mensagem profética, e na medida do possível estamos fazendo uma aplicação dessa mensagem, mostrando e demonstrando que esta palavra, essa mensagem não foi apenas para o povo de Judá e de Jerusalém, mas também as gerações futuras. Nós estamos estudando recentemente o livro do profeta Ezequiel, este livro maravilhoso. Eu já falei, mas eu vou relembrar, né? É claro que essa é uma imagem meramente ilustrativa, como que Ezequiel olhando para o alto, recebendo revelações de Deus. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas: promessa de restauração, que é um tema comum nos livros denominados de profetas maiores, e também a glória de Deus se afasta de Jerusalém. Inclusive, esses programas já estão disponíveis lá no YouTube. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: o cumprimento da verdadeira profecia. Olha, que tema interessante, né? O cumprimento da verdadeira profecia. E eu já quero iniciar o programa explicando que existem verdadeiras e falsas profecias, desde os tempos bíblicos, né? Quando nós lemos os livros principalmente os livros de Jeremias, o livro de Ezequiel, nós vamos perceber isso, que havia os verdadeiros profetas de Deus, chamados, vocacionados por Deus, e havia também aqueles falsos profetas que transmitiam mensagens falsas. E o programa que nós vamos estudar hoje está baseado no capítulo 12 de Ezequiel. É muito interessante porque havia um dito popular comum entre o povo judeu, que as profecias de Ezequiel era para um tempo futuro, não era para aqueles tempos, para aqueles dias. E Deus se utiliza de Ezequiel para repreender o povo por conta desse dito popular. E Deus disse que a sua palavra, as suas profecias teriam o seu cumprimento na íntegra. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que em Ezequiel capítulo 12, versículos 21 a 28, Deus repreende o povo de Judá por causa de um provérbio popular que colocava em dúvida o cumprimento da profecia de Ezequiel. Diziam que as visões e profecias dadas por Deus a Ezequiel eram para um tempo distante, ou seja, não para os seus dias. Por esse motivo, o Senhor repreende o povo e diz que nenhuma de suas palavras seria adiada, uma vez que elas se cumpririam naqueles dias, como veremos a seguir. Então, observe, você sabe disso, que durante o período do cativeiro babilônico, Deus levantou 3 profetas. Jeremias, Daniel e Ezequiel foram contemporâneos. A diferença é que Jeremias estava lá em Jerusalém, não havia sido levado para a Babilônia, estava lá em Jerusalém. Daniel estava na Babilônia, mas estava no palácio, interpretando sonhos, visões.
E Ezequiel estava às margens do rio Quebar, onde estava o povo pobre, o povo judeu que havia sido levado para a Babilônia. E Deus colocou, ou seja, onde tinha judeus, tinha profeta. Para os judeus que estavam no palácio, estava Daniel. Para os judeus que estavam em Jerusalém, tinha Jeremias. Para os judeus que estavam lá em Babilônia, tinha Ezequiel, os mais pobres. E Ezequiel foi levantado por Deus. Nós já vimos aqui nos programas anteriores que ele é chamado até de um atalaia, de um profeta, de um arauto, de um mensageiro. Mas olha que coisa interessante. Os seus contemporâneos, o povo de Judá, que viveu no mesmo período de Ezequiel, estava duvidando da sua mensagem, da sua palavra, dizendo que aquela palavra, aquela mensagem não era para aqueles dias. Inclusive, havia até um dito popular entre o povo, e Deus se utiliza desse provérbio, desse dito popular, para repreender o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Nós vamos ler o texto. Eu não vou explicar detalhadamente o texto, ou minuciosamente o texto, porque hoje eu quero me dedicar principalmente à aplicação desse texto. Aplicação. Eu vou tomar mais tempo na aplicação do que mesmo na explicação ou na interpretação do texto. Vamos ler Ezequiel capítulo 12, se você estiver com a sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia aberta aí, Ezequiel capítulo de número 12, nós vamos ler os versículos 21 até o versículo de número 28, que fala sobre esse assunto. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo... A palavra de Deus veio a quem? A Ezequiel, dizendo o quê? Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Ou seja, um dito popular: os dias passam e as profecias fracassam. Olha que coisa interessante. O povo estava, traz a tela por favor, o povo estava duvidando da palavra de Deus, do cumprimento da Bíblia, da autenticidade das profecias bíblicas. Agora, detalhes. Era um povo que estava vivenciando cumprimento de profecias. Porque Jeremias, por mais de 4 décadas, estava profetizando, dizendo que Nabucodonosor iria invadir Jerusalém, que o povo judeu iria para a Babilônia. Já nessa época, nesse período, já tinha ido 2 levas. É claro que ainda havia um resto do povo lá em Jerusalém, o templo ainda não havia sido destruído, a cidade de Jerusalém ainda não havia sido destruída, mas o povo já estava em Babilônia. Veja o nível de incredulidade do povo, eles presenciando o cumprimento das profecias e ainda duvidando. E seja sincero, não é esta uma característica dessa nossa sociedade, desses dias que estamos vivendo? Porque nós estamos vivendo dias de cumprimento de profecias. Perceba, por exemplo, no capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, e eu quero ser bem honesto, que aqueles sinais dos tempos do fim, que estão em Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 4, 5, aqueles sinais, para lhe ser bem honesto e sincero, são sinais que ocorrerão durante a primeira metade da grande tribulação. Até o versículo 15, até o versículo 14, é a primeira metade da grande tribulação. E a partir do versículo 15, segunda metade da grande tribulação. Então nós estamos vivendo os prenúncios dos tempos do fim. Nós ainda não estamos vivendo esse período do cumprimento dessas profecias, mas estamos vivendo os prenúncios dos tempos do fim. E eu posso comparar aqui o cumprimento dos sinais como que uma mulher que está em trabalho de parto, que a tendência natural qual é? É as dores indo se intensificando, aumentando mais, as contrações, até que o menino, o bebê, a criança venha a nascer. Você sabe disso. Mas perceba que embora os sinais dos tempos do fim, que estão em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, dizem respeito ao período tribulacional, mas veja que nós estamos vivendo os prenúncios dos tempos do fim.
E tudo que Jesus falou já está se cumprindo em nossos dias. Guerras, rumores de guerras, fome, pestes, doenças, pandemias, epidemias, enfermidades, nação contra nação, reino contra reino, aumento da iniquidade, esfriamento do amor. Todos esses, perseguição aos cristãos, aos judeus, tudo isso já está se cumprindo nesse período que nós chamamos de prenúncios dos tempos do fim. E, mesmo assim, há quem duvide da autenticidade da profecia bíblica. Mesmo assim, ainda existem pessoas que duvidam da veracidade, da autenticidade das profecias bíblicas. Inclusive, eu quero até lhe convidar para você assistir uma série que já está lá no YouTube. O título, o nome desta série é A Infalibilidade das Profecias Bíblicas. Nós demos um passeio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e estudamos apenas profecias que já se cumpriram, algumas, porque são centenas. Mas nós estudamos algumas dessas profecias que provam, que nos mostram de uma maneira clara e evidente que as profecias bíblicas elas não falham. Então veja, os contemporâneos de Ezequiel sabiam que as profecias estavam se cumprindo, mas mesmo assim estavam duvidando. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Veja que é Deus repreendendo o povo. Deus diz assim: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Que vocês andam falando aí entre vocês. Os dias passam e as profecias fracassam. Vejam, duvidando da autenticidade, do cumprimento das profecias. Passa a tela, por gentileza. Aí o Senhor diz assim: portanto, diga-lhes, Ezequiel, diga ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, que está aí em Babilônia, digam para eles assim: assim diz o Senhor Deus, darei um basta nesse provérbio, e ele não será mais usado em Israel. Glória a Deus. Deus está dizendo assim: eu vou dar um basta, vocês não vão mais abrir a boca para usar esse provérbio, dizendo que as profecias fracassam, mas diga-lhes, os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Glória a Deus. Glória. Eu posso dizer sem medo de errar. Olha, eu vou relembrar um princípio hermenêutico. Professor, o senhor pode explicar isso? Posso. Existe uma ciência chamada de hermenêutica, que é a ciência e a arte da interpretação bíblica. E a hermenêutica ela tem algumas regras, algumas normas, algumas leis de interpretação. Então, por exemplo, a prudência diz que eu não devo, eu posso, mas não devo, ler um texto da Bíblia e já aplicar para os nossos dias, sem antes analisar o seu contexto, sem antes fazer perguntas ao texto. Quem disse? Porque disse, há quem disse, não é assim? Então, a hermenêutica nos ensina isso. 3 passos fundamentais para quem deseja conhecer, pregar e ensinar a Bíblia. Primeiro, nós vamos ler o texto. Depois nós vamos interpretar o texto, ou seja, explicar. Agora, para explicar o texto, eu tenho que levar em conta o seu contexto, fazendo pergunta: quem disse, por que disse, quando disse, a quem disse. E depois eu aplico o texto. Tá? Então eu vou usar esse princípio hermenêutico. Eu vou pedir para deixar esse texto aí na tela, para eu usar o princípio hermenêutico, tá? Pode deixar, por favor. Quem é que está falando? É Deus. Olha o que Deus diz. Assim diz o Senhor Deus. Ok? Deus está falando para quem? Para Ezequiel. Para que Deus está falando para Ezequiel? Para ele transmitir essa mensagem ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, ao povo que estava em Babilônia, duvidando da autenticidade da profecia. E o que é que Deus diz? Deus diz assim: darei um basta nesse provérbio e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes, os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Pronto, já interpretei o texto, agora eu vou aplicar o texto. Pode trazer. Os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo.
Esta é a realidade. No decorrer dos séculos, no decorrer da história, não só no decorrer da história bíblica, mas no decorrer da história, as profecias bíblicas vêm se cumprindo. E isso é uma verdade que ninguém pode negar. Deixa eu relembrar aqui algumas profecias extraordinárias. Por exemplo, no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus diz a Abrão que a sua descendência seria peregrina, seria estrangeira, que seriam afligidos por 400 anos, mas depois que Deus iria visitar aquele povo, iria tirar o seu povo com mão forte, e eles iriam sair ricos lá do Egito. Esta profecia cumpriu-se na íntegra. Literalmente, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, foi para o Egito, esteve escravizado lá 400 anos, e depois da escravidão, Deus tirou o povo com mão forte, e eles despojaram o Egito. Cumpriu-se na íntegra. No capítulo 3 de Êxodo, por exemplo, eu estou citando algumas das centenas de profecias. No capítulo 3 do Êxodo, Deus aparece a Moisés lá na sarça e diz assim: olha, eu vou mandar você ir ter com Faraó, você vai libertar o meu povo e você vai conduzi-lo à terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra do amorreu, do jebuseu, do filisteu. Deus diz, os povos que habitavam naquela terra. Cumpriu-se na íntegra nos dias de Josué. A terra de Canaã foi conquistada, foi dividida entre as tribos. O que dizer, por exemplo, do sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua? Olha que coisa interessante. Deus mostra a Nabucodonosor os grandes impérios, os grandes reinos que iriam suceder à Babilônia. E Daniel interpreta o sonho, revela e interpreta o sonho, dizendo: olha, depois de ti virá outro reino, outro reino, outro reino e outro reino. Mas nos dias desse reino, o Deus do céu vai estabelecer o reino que nunca será destruído. Isso está no capítulo de número 2 de Daniel. E quais foram esses reinos que sucederam à Babilônia? O Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. O que é que falta? O governo do Anticristo. E depois, Cristo que vem implantar o seu reino. No capítulo 7 de Daniel, quem tem as visões, os sonhos, é Daniel. Ele sonha com 4 animais. Ele sonha com um leão com asas de águia, que representa a Babilônia. Depois um urso que tem 3 costelas entre os dentes. Depois ele sonha com um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Depois ele sonha com um animal terrível, espantoso e muito forte. Inclusive nós já comentamos aqui no programa, nós comentamos aqui acerca desses animais simbólicos. E os animais representam o quê? Representa a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Tudo isso já se cumpriu. Não tem como negar. O que dizer das profecias messiânicas? Todas as profecias messiânicas que dizem respeito à primeira vinda do Messias já se cumpriram. Então, as profecias acerca do nascimento do Messias, que ele nasceria de uma virgem, que ele nasceria em Belém da Judéia, já se cumpriram. As profecias acerca do ministério do Messias, que ele seria ungido pelo Espírito, que ele iria abrir os olhos dos cegos, que ele iria proclamar liberdade aos cativos. Tudo isso se cumpriu durante o ministério. As profecias que dizem respeito à morte do Messias, à sua crucificação, que ele seria traído por um amigo, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, que ele seria crucificado entre malfeitores, que ele seria sepultado com os ricos. Tudo isso se cumpriu. As profecias que dizem respeito à ressurreição, a sua ressurreição, no terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele não está mais na tumba fria. E se você me perguntar, professor Givanildo, o que é que ele leva a pregar, a ensinar as profecias com tanta convicção? É simples, é só eu olhar para trás, é só eu olhar para as profecias que já se cumpriram. A Bíblia não é um livro lendário cheio de coisas, de promessas e de profecias que ninguém nunca viu acontecer. Não. A Bíblia contém centenas de profecias que já se cumpriram no passado.
outras que estão se cumprindo em nossos dias e outras que terão seu cumprimento no futuro próximo. Deixa eu ler só a última frase desse texto, por favor, coloque na tela, por favor, eu quero ler só a última frase desse texto. Diz assim: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. Glória a Deus, não há como negar essa realidade. Os dias vão passando, os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo. É Deus dizendo assim: olha, vocês sejam incrédulos se vocês quiserem, vocês acreditem se vocês quiserem. Agora, que as profecias estão se cumprindo, ninguém pode negar isso. Aquela profecia das 70 semanas de Daniel, 69 semanas se cumpriram na íntegra. Em 49 anos, Jerusalém foi reerguida, foi reedificada. A profecia acerca da morte do Messias, da destruição da cidade de Jerusalém, tudo se cumpriu na íntegra. Não há como negar essa realidade. Só falta a 70ª semana, que é o período sombrio da grande tribulação. Então, centenas de profecias que nos mostram que os dias vão vindo e as profecias se cumprindo. Então, a Bíblia contém profecias, centenas delas que já se cumpriram no passado, outras que estão se cumprindo em nossos dias e outras que terão seu cumprimento em um futuro próximo. Vejamos o que diz o versículo 24. Deus continua dizendo assim: porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Deixa essa tela aí que eu quero explicar algo aí. Quando Deus diz assim, não haverá mais nenhuma profecia falsa, é claro que ele não está se referindo às profecias de Jeremias, às profecias de Ezequiel. Deus está fazendo menção a falsas profecias. Inclusive, no próximo programa eu vou falar sobre os falsos profetas, sobre falsas profecias, sobre falsas adivinhações. Deus está dizendo, não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Deus está dizendo assim, eu vou acabar com essas falsas profecias, que foi um dos problemas. Traz a tela. Tanto Jeremias quanto Ezequiel, eles conviveram no meio de falsos profetas, de falsas profecias. Nós veremos isso no próximo programa. Deus está dizendo, não vai haver mais falsas profecias. Deus está dizendo, eu vou pôr fim a essas profecias falsas. Por quê? Porque as verdadeiras profecias, elas vão se cumprir. E o momento é oportuno para dizer isso. Que nós precisamos estar atentos, porque existem verdadeiras e falsas profecias, verdadeiros e falsos profetas, verdadeiros e falsos mensageiros de Deus. Essa é a verdade. Então, se a profecia veio de Deus, ela é autêntica, ela terá o seu cumprimento no tempo determinado ou pré-estabelecido por Deus. Agora, se a profecia é falsa, se foi um falso profeta, aí nós não vamos esperar o seu cumprimento, porque Deus não tem compromisso com falsas profecias. O compromisso de Deus é com a sua palavra, é com a mensagem que ele transmitiu através dos seus mensageiros, dos seus profetas. Versículo de número 25, veja o que Deus diz. Deus diz assim, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Deus está dizendo, as profecias, as mensagens que eu transmiti, vai ter o seu cumprimento e tem mais, não será adiada. Por quê? Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. Glória a Deus. Vocês verão o cumprimento da profecia antes de morrerem. Eu vou cumprir vocês ainda vivos. Sabe o que era que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim, antes da morte de vocês, vocês vão saber que a mensagem transmitida por Ezequiel é uma mensagem autêntica. É uma mensagem verdadeira. Eu não vou permitir que vocês morram na dúvida. Vocês vão saber que a mensagem foi autêntica.
E é lamentável dizer isso, que infelizmente a incredulidade com as verdadeiras, porque o problema é esse, tá? O problema é esse. É duplo o problema. Pessoas crendo em falsas profecias e rejeitando as autênticas profecias. Veja que absurdo. Problema duplo que estava ocorrendo em Jerusalém nos dias de Ezequiel. O povo estava acreditando nos falsos profetas e rejeitando a mensagem dos verdadeiros profetas. Agora, sabe por quê? Eu vou explicar. Porque a mensagem dos falsos profetas era uma mensagem mais agradável, mais atraente, que massageava o ego, que prometia prosperidade, paz. Essas profecias de Ezequiel aí, elas não é para o nosso tempo não é para a nossa geração, não é para o futuro. E as verdadeiras, as autênticas mensagens, profecias proferidas por Deus, através de Jeremias, de Ezequiel, estavam sendo rejeitadas. Eu vou dizer sem medo de errar, eu digo isso em alto e bom tom. Este é um dos problemas dessa nossa geração. Nós estamos vivendo uma geração que está indo em busca dos coaches espirituais, das mensagens que vêm massagear o ego. Estão indo em busca de pessoas que se dizem, que se auto-intitulam de pastores, de profetas, de apóstolos, de homens e mulheres de Deus, mas que estão enganando as pessoas, mentindo, transmitindo mensagens falsas que Deus não lhes deu. Pessoas que estão através da mídia, das redes sociais, dizendo que estão indo lá no paraíso falar com os profetas de Deus, dizendo que está indo lá no Sheol, no Hades, conversar com as almas, conversar com os anjos, é nome de tanto anjo aí, e uma multidão de gente seguindo esses falsos profetas. Agora, sabe por que estão sendo enganadas? Eu vou lhe dizer. É porque não estão fazendo uso da verdadeira profecia, que é a palavra de Deus. Eu digo isso com muito temor e tremor, com muita humildade eu digo isso, mas eu tenho um compromisso diante de Deus com a sua palavra. Colocamos na sua tela uma versão que é a Nova Almeida atualizada. Eu estou aqui com a Bíblia Viva e com a Almeida revista e corrigida. É claro que para eu apresentar o programa, eu tenho, você sabe disso, né? Eu faço minhas pesquisas, minhas leituras, claro. Mas aqui eu estou priorizando a Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante. E eu vou dizer mais. Se o professor Givanildo ensinar algo fora da palavra, não siga a sua orientação. Enquanto eu estiver aqui, na palavra, aí você siga, porque eu estou transmitindo apenas o que está na palavra. Se eu fugir, aí você já sabe, nem siga a minha orientação. Agora, sabe o que é que está ocorrendo na vida de muitas pessoas? É porque eles não têm a verdadeira, a autêntica profecia, que é a Bíblia Sagrada. Deixa eu fazer uso de uma ilustração mais uma vez, permita-me. Uma ilustração que você já me ouviu dizer, você já conhece. Mas para você identificar uma falsa cédula, uma cédula falsa de dinheiro, você precisa conhecer a verdadeira, a autêntica. Você tem que conhecer as características da cédula verdadeira, sim ou não? A marca d'água, a cor, qual é o animal que tem ali, a textura do papel. Se você conhecer a verdadeira cédula, você vai identificar a falsa, você não vai receber a falsa. O problema é esse, que tem muita gente que não tem conhecimento da verdadeira profecia, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Aí vai para essas reuniões, ou fica assistindo essas lives, ou esses programas aí, através das redes sociais, em que falsos profetas, fingindo, mentindo, enganando as pessoas, fazendo de conta que teve uma êxtase espiritual,
fazendo de conta que está conversando com seres angelicais. Eu não sei que tanta facilidade é essa desses falsos profetas, desses mensageiros de Satanás, de conversar com eles. Eu não sei que facilidade é essa. Esses mentirosos ficam enganando as pessoas, como se tivesse a presença de um anjo ali perto dele, como se estivesse conversando com os seres angelicais, e as pessoas iludidas, enganadas por esses falsos profetas. Agora, eu vou fazer algumas perguntas, e eu quero que você mesmo seja o juiz. Seja sincero, eles estão lendo a Bíblia? Seja sincero, eles estão lendo a palavra de Deus? Segundo, eles estão interpretando da forma correta? Está correta a interpretação dele? O que ele está dizendo está de acordo com os princípios hermenêuticos? Terceiro, ele está fazendo a aplicação correta? Está aplicando a palavra de Deus de forma correta? Será que ele tem um compromisso com Deus, com a palavra? Será que o objetivo dele é que as pessoas se convertam, que os pecadores se arrependam dos seus pecados, que os desviados se voltem? Ou ele está preocupado apenas com likes, com seguidores? Está preocupado apenas que aquele vídeo viralize? Eu procuro ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, as profecias. Não quero ser melhor do que ninguém. Mas se é uma coisa que eu não me preocupo, é se o vídeo viralizou, o número de likes, de visualizações. Para mim, o mais importante é que as pessoas aprendam. A minha oração é essa: que os pecadores se voltem para Jesus, que os desviados se voltem para Jesus, que os pecadores se convertam, que a igreja seja edificada. Esse é o meu objetivo. Porque o meu compromisso é com Deus. Primeiro, é claro que eu estou debaixo, de autoridades, é claro, não resta dúvida disso. Mas o meu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Então eu prego, ensino esta palavra sem ter nenhum propósito, nenhum desejo de enganar as pessoas. E o que estava ocorrendo nos dias de Ezequiel era que os falsos profetas estavam mentindo, enganando. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 25. O Senhor, falarei, a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada, porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa de rebelde, ainda estiverem vivos. Como que diz assim? Vocês vão ver o cumprimento desta palavra, desta profecia. Versículo de número 26, diz assim, 26, 27, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, veja o que eles estavam dizendo, com as verdadeiras profecias. As visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Eles estavam dizendo assim, a mensagem de Deus através de Ezequiel não é para nós, traz a tela, é para tempos distantes, é para o futuro, é para outras gerações. Mas a mensagem de Ezequiel, claro, algumas delas é para o futuro, não resta dúvida. Ele vai falar até sobre o templo milenar. É claro, algumas são futuras. Mas muitas das mensagens de Ezequiel, das profecias, era para aquela geração. Para concluir, versículo 28 diz assim, portanto diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Pode trazer a tela. Quero concluir o programa hoje dizendo que tudo nesta vida está sujeito à falha, ao erro, menos a palavra de Deus. A ciência, os homens, as máquinas, os projetos humanos, os planos de governo, os pacotes econômicos, as previsões do tempo, os recursos tecnológicos, a medicina, as leis humanas, os filósofos, psicólogos, historiadores, sociólogos, líderes religiosos, os teólogos, todos eles podem falhar, mas a palavra de Deus jamais. Há um texto que eu gosto muito, que está em Isaías capítulo 40, versículo 8, onde Deus diz assim, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente.
Há um outro texto que está lá no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo de número 2, versículos 2 e 3. Diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Deus estava dizendo a Abacuque que aquela mensagem ela deveria estar no lugar visível, para que até as pessoas que passassem correndo pudessem vê-las, pudessem ler, pudessem saber. Aí ele diz, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará. Olha que coisa interessante. A visão, a profecia é para um tempo determinado. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, nos dias de Ezequiel, havia um dito popular, um provérbio, dizendo que as palavras não iriam se cumprir, que as mensagens proferidas por Ezequiel não era para o seu tempo, não era para a sua geração, mas Deus estava dizendo através de Ezequiel. Esse dito popular vai acabar aí. As minhas profecias, elas irão se cumprir. E eles irão ver, porque antes que eles morrerem, eles verão o seu cumprimento. E eu posso dizer, sem medo de errar, que hoje, tal qual os contemporâneos de Ezequiel, tem muita gente duvidando da Bíblia, da sua palavra, duvidando das profecias. O apóstolo Pedro falou disso, né? Que muitos vão dizer assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, que as coisas permanecem como estão. Mas eu tenho a plena convicção que estas palavras não falham, que assim como centenas de profecias já se cumpriram no passado e outras estão se cumprindo em nossos dias, as demais que falam sobre os tempos do fim, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande tribulação, vinda de Jesus em glória, reino milenial, juízo final, estado eterno e perfeito, todas elas terão seu cumprimento no futuro próximo. E a verdade é essa, que todos os seres humanos, todos os habitantes da terra, chegarão à conclusão que a Bíblia é verdadeira e que as suas promessas, as suas profecias, elas não falham.